Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre Hedge de valor justo ou Hedge de fluxo de caixa. Nós estamos aqui com o professor Carlos Godoy, meu nome é Marcelo Botelho, eu sou professor aqui da FEA USP de Ribeirão Preto e um dos coordenadores do MBA de Contabilidade em FRS. Estamos promovendo aqui esse webinar. Lembrando que o curso se inicia em meados de março, então para quem tiver interesse e até aprofundar, esse é um dos temas, essa questão de instrumentos financeiros, mercados financeiros, hedge accounting. A gente tem um módulo de há um bom tempo, mais de mês no curso, só para tratar desses assuntos. E estamos aqui com o professor Carlos Godoy, que é professor, doutor aqui do Departamento de Contabilidade da FEA Ribeirão Preto, doutor na área de Controladoria e Contabilidade, pós-doutorado pela Universidade do Texas e grande especialista nessa parte de instrumentos financeiros, de contabilidade, de hedge. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente. É sempre bom ter um colega junto e a gente poder discutir esse assunto. Conta um pouquinho para a gente do que é hedge e como que ele pode funcionar aí, essa questão do hedge fluxo de caixa de valor justo. Bom, Marcelo, é sempre um prazer estar aqui, né? Como o Marcelo disse, e eu também já participei de outros webinars aqui do nosso curso de IFRS em EAD. E esse assunto, se eu não me engano, ele começa no nosso curso na matéria de mercados financeiros. Já tem uma pincelada sobre instrumentos financeiros. Depois ele tem uma matéria sobre instrumentos financeiros, sobre o aspecto financeiro, nada de contabilidade. Depois acho que nós temos mais duas disciplinas sobre contabilidade de instrumentos financeiros. Tá? Então, o assunto começa lá em mercados financeiros, passa por instrumentos, depois duas disciplinas de mercado de instrumentos financeiros, voltados para a contabilidade, evidentemente. Bom, o nosso assunto de hoje, né, foi uma discussão que nós tivemos há uns meses atrás, que é um assunto que evidentemente estava norteando algumas discussões sobre como tratar o hedge, de uma operação de hedge, na contabilidade. E aí sempre surgia a discussão, como é que eu sei quando eu devo contabilizar aquela operação financeira com hedge de fluxo de caixa? Era a grande questão, era o hedge do fluxo de caixa. Como é que faz isso, né? Bom, aí nós decidimos então a fazer esse webinar. A grande verdade é que tudo começa com uma empresa tendo a necessidade de fazer proteção. Hedge é proteção. Proteção contra preço. Via de regra, então, o hedge é para proteger preço. E para mim, preço é uma coisa muito ampla. Preço, no aspecto do hedge, quer dizer a variação do preço do café, por exemplo, a variação do preço do petróleo, a mudança da taxa de juros. Os juros também é um preço do dinheiro. O câmbio é um preço para a compra de uma moeda estrangeira. Então, quando eu falar de preço, via de regra, eu estou falando sobre esses todos os aspectos. Juros, moedas, commodities em si, né? E outros ativos financeiros. Então, quando a empresa precisa fazer uma operação de proteção contra variação do preço, né? Ela, via de regra, ela procura um instrumento para fazer a proteção. Tá? E o hedge, ele surge dessa necessidade. Mas para a gente identificar financeiramente um hedge, necessariamente ele é uma posição oposta àquela posição que eu tenho no mercado à vista. A posição tradicional, uma operação tradicional de compra de café, por exemplo, de estoque de café, eu preciso fazer uma operação inversa àquela que eu tenho no mercado à vista. Esse é um bom ponto, Godoy, porque você fala de proteção de preço, mas na verdade eu estou protegendo as duas pontas, porque eu posso proteger a minha compra de matéria-prima, de insumo. Então, se eu sou uma marca de café e eu preciso comprar o grão, a saca do café, eu quero me proteger para que aquilo não suba e eu tenha que gastar mais.
Mas, por outro lado, eu também posso querer proteger em relação às minhas vendas. Eu sou o produtor do café, quero proteger contra uma possível queda na saca. Então, eu posso ter aí as duas posições e a necessidade dessa operação de hedge. É verdade. Então, se eu sou uma torrefadora de café ou uma vendedora, uma trader de café, eu preciso comprar café do produtor, né? Normalmente, o produtor já define um preço, né, com essa torrefadora, essa cooperativa de café, um preço definido através de algum instrumento que eles tenham lá. E quando ele define a compra com o produtor, automaticamente ele já está incorrendo o risco de o preço que ele for vender no futuro, se é que assim ocorre, ser menor do que o preço que ele está pagando. Habitualmente, como a gente já conhece mais ou menos um pouco esse mercado, quando ele vai partir para a compra, ele já definiu a venda lá na frente, logo o preço dele já está amarrado com o preço de venda. Então o produtor também sofre disso, né? E quando a gente fala de atividade de um grão, é muito ingrato a função de um produtor rural, porque ele começa o plantio sem saber se vai colher. Que dê tudo certo, ele colhe, ainda ele tem um risco de o preço não ser aquele convidativo em função dos custos que ele teve do plantio, né, e da colheita da safra. Bom, o produtor rural, então, também pode se beneficiar dessa situação de proteção fazendo uma venda futura, uma venda casada, uma venda de CPR, que é um outro instrumento financeiro. Então, podemos ter dessas duas posições. Então, quando a empresa, evidentemente, parte para essa, né, e o que a gente tem notado é que há talvez 10 anos atrás, a gente só via grandes empresas fazendo isso. Hoje, você já vê médias empresas, produtores rurais, medianos, já fazendo proteção contra preço, para garantir um preço de venda futuro, né, para garantir um preço mínimo que supere os seus custos de produção, né? Então, é habitual. Então, é normal isso acontecer quando a gente trata de commodities, é normal isso acontecer quando a gente trata de câmbio, né, em função do câmbio brasileiro ser muito volátil e as empresas, evidentemente, precisar de fazer proteção contra a variação cambial. Da mesma forma, contra a taxa de juros, né? Às vezes eu tenho um instrumento que a taxa é fixa, passivo ou ativo, não importa, a taxa é fixa, mas a taxa de juros de mercado, ela flutua. E aí o meu ativo ele fica ganhando ou perdendo valor em função dessa taxa de juros. E aí a empresa também pode se fazer uma trava contra a taxa de juros também. E se eu tenho uma taxa flutuante, também vai ter a necessidade de fazer isso. Porque se eu contratei um empréstimo a taxa DI, se o DI subir, o meu fluxo de caixa vai ser exagerado lá na frente. Se o DI cair, vai ser menos. Sim. Então, para não ficar exposto a essa oscilação toda, a empresa vai fazer proteção. E eu acho que isso é uma demanda cada vez maior, como você disse, em commodities, e quando a gente vai para a questão agropecuária, o agronegócio no Brasil, que é um dos maiores setores da nossa economia, você tem a exposição a essa oscilação, boa parte da economia ou vai ter matéria-prima ou insumos que são importados, então vão estar suscetíveis a essas variações, ou vendem dentro de uma cadeia produtiva para exportação. Praticamente toda empresa tem algum nível de endividamento, uma taxa de juros. Pois é. E quando que você acha que a empresa ela deve tomar essa decisão de vou fazer uma operação de hedge e posteriormente, como que ela vai ter que trabalhar isso dentro da contabilidade? Como que ela pode trabalhar isso dentro da contabilidade dela? Ok. Na verdade, também, a gente tem que analisar qual o custo de fazer uma transação como essa. E cada vez mais o custo dessas transações tem ficado mais acessível. Né? E também a qualificação do investidor, a qualificação do produtor, do investidor da empresa, de saber que ele não pode ficar suscetível às variações de preço. Não dá mais para ficar como torcedor na arquibancada, esperando para onde o preço vai. Ou vira uma aposta, pois é. Ou você corre um risco desnecessário. Exato. O cara tem que se colocar, a pessoa que estiver tomando a decisão, como investidor mesmo. E não como um torcedor na arquibancada esperando, ficando torcendo para o preço subir.
Ou se estiver na outra ponta, para o preço cair. Não dá mais. Né? Então, cada vez mais as empresas, os investidores, o produtor rural está procurando esses tipos de proteção. E a contabilidade tem um papel fundamental nisso, porque do outro lado tem o investidor que não sabe o que está acontecendo na empresa, mas ele gostaria de saber qual o nível de risco a minha empresa, que eu coloquei o dinheiro, está submetida. Sim. Então eu sou um comprador de ações. Qual o risco que a minha empresa que eu coloquei dinheiro está inserido? Né? Então a contabilidade vai tratar tudo isso, essas operações que foram feitas pela área financeira, e vai reportar isso para o investidor. E o investidor vai saber como é que está aquela empresa diante das informações que foram colocadas. E para isso, né, as normas internacionais, elas já vêm há um tempo trabalhando nisso para poder cercar de todas as formas, é meio utópico isso, mas tentar cercar de todas as formas as operações de hedge, que elas são múltiplas. Quando eu olho no mercado, mercados organizados, os produtos são padronizados, é mais fácil a gente sintonizar. Mas quando você vai para o mercado de balcão, numa operação da empresa com uma instituição financeira, as possibilidades são infinitas. Entre eles podem definir todas as características do contrato. Do contrato. E do outro lado, eu vou ter uma área de controladoria que vai ter que entender essa operação. Entender esse contrato? Esse contrato, registrar e depois reportar para o investidor que está esperando ávido pelas informações daquela empresa, para a hora de se vai decidir ou desinvestir naquela empresa. Né? E, inclusive, recentemente, a partir do começo do ano passado, uma nova norma surgiu no mercado internacional do IASB, que traduzida para nós virou CPC 48, em substituição ao CPC, entre aspas, substituição ao CPC 38, que falava de reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros. Então agora é o CPC 48, mas o CPC 38 ainda pode ser utilizado. Né? Mas como aí? Ela foi eliminada ou não foi? Foi parcialmente. Então agora é o CPC 48 que vale. Mas eu posso usar o 38? Pode. E isso é interessante porque muitas vezes a gente ouve o pessoal colocar como, não, eu tenho uma norma nova, aquilo ali deixou de ser válido, então na verdade não é tudo que fica eliminado. Exatamente. Por quê? Porque havia um projeto do IASB, também envolve o chamado macro-hedge. E o macro-hedge não foi contemplado no CPC 48, eu tenho que recorrer ao CPC 38. Logo, então ainda vale o que está no CPC 38. Eu não sei se isso tem um prazo definido, mas pelo menos até sair sobre macro-hedge, que é uma situação muito particular vivida por instituição financeira. Então eu vou aproveitar que você está falando de macro-hedge, também aproveitar para falar para o pessoal que está, a gente vai inserindo as perguntas aqui, ou que ficar faltando a gente tenta comentar no final. Ótimo. Mas já que você falou de macro-hedge, explica para a gente um pouco, exemplifica um pouco o que é esse macro-hedge ou como ele pode ser utilizado. O macro-hedge, via de regra, ele é usado por instituição financeira. Por quê? Eu vou proteger todo o balanço. Quer dizer, eu vou fazer uma operação de hedge que já engloba tudo. O patrimônio líquido. Ativo menos passivo, patrimônio líquido. É o hedge do patrimônio líquido. Quem faz isso? Instituição financeira. Tá? Então, o macro-hedge é basicamente voltado a ativo menos passivo, logo patrimônio líquido. Isso é o macro-hedge. E aí eu já me protege a instituição como um todo. Porque como a instituição financeira ela tem esse casamento de ativos e passivos, em função do tempo e das taxas, é fundamental para ela proteger o patrimônio líquido, já que uma variação na taxa DI afeta de um lado, afeta do outro, e os prazos, se estiver descasado, é o patrimônio líquido que vai sofrer as consequências. Logo, o macro-hedge tem esse propósito. Né? Bom, mas aí no CPC 48, ele elenca 5 elementos fundamentais para você aplicar a contabilidade de hedge. Lembrando que é uma faculdade da empresa. Né? A empresa tem a faculdade de fazer a contabilidade. O hedge account. É uma faculdade, ela escolhe, vou fazer ou não vou fazer. Não é obrigada. Não é obrigada a fazer. Né? E no CPC 48 continua. Agora, se ela decidir fazer a contabilidade do hedge,
As formas de mensuração dos instrumentos financeiros, elas sempre mudam um pouco, dependendo da categoria de cada um deles. Tá? Mas para que isso ocorra, a empresa precisa primeiro realizar uma operação financeira de hedge. Não vai usar a contabilidade de hedge se não fez uma operação financeira de hedge. Né? A segunda coisa é ela decidir, eu vou fazer contabilidade de hedge. Parece meio redundante, mas ela precisa decidir o que ela quer fazer. Ela precisa ter um objeto de hedge. Ela tem uma venda futura que ela quer proteger, ela tem uma compra futura da matéria-prima, ela tem um café que ela vai colher, ela tem uma dívida que ela tem que pagar, ela tem um recebível que ela vai receber e é atrelado à taxa de juros. Então ela precisa ter um objeto. E aí ela precisa também identificar um instrumento, que é o oposto disso, para que, contrabalanceando os dois, eu tenha uma redução na variabilidade do resultado dessa empresa. E, por último, ela tem que comprovar que esse instrumento de hedge ele é eficiente, ou ele é eficaz, para proteger aquele objeto de hedge, para proteger a variação do café, para proteger a variação do meu título de dívida. Né? E eu acho que isso é extremamente importante, porque essa efetividade, a gente vê muitas vezes empresas que não optam por fazer a contabilidade do hedge, mas elas declaram em notas explicativas ou a mercado, informam ao mercado que ela está fazendo operações de hedge. Né? Mas, na verdade, muitas vezes não necessariamente né? Eu nunca vi uma empresa falar que ela está fazendo uma contabilidade de operação com derivativos em caráter especulativo, ela está fazendo aquilo para ganhar dinheiro na aposta, né? É verdade, não, a gente não tem visto isso, né? E elas fazem hedge, mas tem esse lado também. Então, para usar, eu tenho que comprovar que de fato é um hedge, né? Precisar comprovar e tem todo um esquema de comprovação dessa eficiência, dessa eficácia de hedge aí, né? Pelo CPC 48. Tá? Mas a gente separou um tema que é focar basicamente, Marcelo, aí das nossas discussões, hedge valor justo e hedge fluxo de caixa. Tá? Isso. Nós temos 3 tipos, 3 categorias, hedge valor justo e hedge fluxo de caixa. Esse é o nosso foco hoje. E temos o outro, hedge de investimento no exterior. Quando a empresa quer fazer hedge da tradução do investimento que ela tem no exterior para cá. Né? Então ela faz o hedge de investimento no exterior. Mas acho que esse é um caso mais específico, né? A empresa tem um investimento no exterior. E o que eu acho que gera uma grande dúvida é, de fato, poxa, hedge de valor justo, hedge de fluxo de caixa, nessas duas coisas parecem ser tão próximas. Próximas, é verdade. Será que qual que é a diferença? O que você poderia falar pra gente? Como é que eu sei se é melhor um ou outro, ou eu posso escolher? Essa é uma questão interessante, né? Na verdade, eles são mutuamente exclusivos. Você faz um, não deveria fazer o outro. Se faz o outro, não faz um. Para a mesma operação. Lógico que eu posso ter os dois na empresa, mas para a mesma operação eu não posso ter um e ter o outro, eles são exclusivos, exceto algumas operações muito específicas. Né? Bom, então vamos lá. Hedge de valor justo. O que é hedge de valor justo? O nome diz, hedge de valor. Né? Então é a proteção contra a exposição a risco do valor de um ativo ou de um passivo também. Hedge do valor justo desse ativo ou desse passivo que está contabilizado na empresa, que está registrado. Ou de algum compromisso que eu tenha, mas que não seja reconhecido. Porém, o preço já está fixado. Isso é super importante para a gente definir, para a gente entender a diferenciação entre o hedge de valor justo e de fluxo de caixa. Então, o preço aqui, né, já está conhecido desse objeto que eu estou querendo fazer o hedge. O preço já está fixado. Então, é um passivo ou um ativo que está reconhecido, portanto, já tem um valor definido. Ou de um compromisso firme que não está reconhecido, mas o preço já está definido. Então, eu vou fazer uma venda futura para você. Vamos fazer uma negociação de você estar precisando de insumo para a sua empresa. Nós vamos assumir um compromisso, mas o preço a gente já vai definir agora. Então o preço já está definido, é um compromisso firme, não está reconhecido,
mas a gente já define o preço. O preço já sei qual que é. Já está negociado. Já está negociado o preço. Negociado é um compromisso que nós temos Tá. de você comprar essa matéria-prima de mim. Então, o preço já está definido. Então, é um compromisso firme, não reconhecido. Como habitualmente a gente já negocia todo mês, todo ano aquela compra, a gente só vai definir o preço agora. Isso é interessante. E muitas vezes eu vejo essa dúvida na prática, né? Uhum. O que é de fato um compromisso firme? É eu te ligar e falar assim, ô meu amigo Carlos, a gente, mês que vem tá tudo certo, o quão isso precisa estar amarrado, tem um parâmetro, porque a norma parece um pouco vaga. Parece nisso, um pouco né? vaga, eu também acho que é. Mas eu sempre vou pelo histórico, né? Pelo como que é que a gente negocia. Você é um comprador Já de tem uma matéria-prima. expectativa, né? Você habitualmente compra de mim matéria-prima, você me fornece aquele insumo agrícola. Eu te forneço um insumo agrícola para a sua produção rural, lá para a sua propriedade. E a gente já tem esse relacionamento. Não é alguém que chegou do nada e definiu um compromisso firme que não é reconhecido. Então não adianta alguém ligar lá e falar, eu queria cotar porque eu estou pensando no mês que vem. Não é Eu nunca vi muito a definição sobre o que é um compromisso firme, mas pelo que eu entendo é dessa forma aí. Né? Bom, e o hedge valor justo, o que ele tem? Ele faz com que a variação que ocorra no valor justo do objeto e do instrumento vai tudo para o resultado. Logo, se ficar algum valor no resultado, é porque o meu hedge não foi 100% eficiente, que também é uma utopia. Né? Hedge 100% eficiente, isso não existe. Tá? Então vai ter uma pequena variação para cima ou para baixo. Se ficar algum saldo no resultado, é por causa dessa pequena ineficiência aí. Né? Porque a variação do valor justo do objeto do café vai para o resultado e do instrumento, a minha venda futura, o meu contrato a termo, vai para o resultado também. Quer dizer, se fosse perfeito, um compensava o outro. Isso. E já anularia. Dava zero. Como dificilmente vai ser perfeito. Porque se eu vou para o mercado futuro, o contrato às vezes não é exatamente do tamanho da negociação, ou eu não fiz um hedge para toda a minha produção ou para toda a minha exposição, vai ficar alguma coisa ali descoberto. Teoricamente e aí vai sobrar algum efeito. Isso, até porque... Mas a empresa tem como controlar o quanto ela quer se proteger disso. Até porque a qualidade, se a gente pensar em câmbio, câmbio é câmbio, não muda. Né? Mas você tem um problema do câmbio de compra e o câmbio de venda. Logo aí, o hedge não fica perfeito. Tem aquela pequena diferençazinha da margem. Né? A taxa de compra e de venda é diferente. Se você pensar em commodities agrícolas, aí o problema multiplica por 5. Porque você tem local de entrega, você tem tipo do ativo. O ativo nem é mesmo. O ativo de bolsa não é que eu tenho no meu estoque. Normalmente não é. Né? Eu tenho que preparar, aí tem custo, tá? Local de entrega, qualidade, saca, enfim. Então, mas não deixa de ser hedge. Não deixa de ser hedge. Né? Então, sempre vai ficar uma sobrinha lá no resultado. Mas eu acho que o importante é destacar que, então, ele vai para o resultado, para o lucro ou prejuízo daquele período ele está acontecendo. Daquele período. E aí o objetivo é absorver essa variação com essa outra ponta. Como os dois, a variação dos dois vai para o resultado, eles tendem a se anular. Aí o que fica efetivamente... Lá, um é débito, outro é crédito, eles vão se anular. Aí o que vai ficar efetivamente... É uma pequena parte que você não conseguiu se proteger. Ou não escolhe. Os principais manuais de hedge, os principais, eles nem recomendam 100% de hedge. Às vezes custa muito também, né? A operação de hedge tem um custo. Exatamente. Aí você fala, não vou me proteger totalmente, né? Eu vou escolher um pouco mais, um pouco menos. Tem uma técnica de finanças que chama hedge de mínima variância. Né? Então, por essa técnica aí, você escolhe que seria um percentual ideal de você fazer hedge em função da variação histórica daqueles dois ativos. Né? Então, tem até como você tomar essa decisão. Tem instrumentos da finanças, fornece instrumentos para isso. Legal. Bom, ainda a hedge de valor justo, Marcelo, a empresa pode escolher, mas de forma irrefutável. Naquele momento ela escolhe e depois não pode mudar, jogar tudo para o patrimônio líquido. No hedge de valor justo. Tá? Quando? Quando for um instrumento patrimonial. Tá?
Quando for um instrumento patrimonial, ela pode escolher jogar para o valor justo, mas ela pode escolher naquele momento e não pode mudar. Né? Quer dizer, não pode se arrepender da decisão, tem que ser Decisão. muito bem planejado. Na verdade, isso é uma válvula de escape aí. A minha sensação é que isso tende a ser pouco utilizado, tá? Mas isso está previsto no CPC 48. Mas eu acho que também isso levanta uma questão que eu acho que a gente tem que os contadores ou a própria contabilidade tem que ser um pouco mais proativa na decisão financeira da empresa de fazer um hedge, né? Não adianta simplesmente a área financeira vai lá, toma uma decisão, faz um contrato de hedge para proteger alguma dessas oscilações e manda depois lá para a contabilidade e fala, contabiliza aí. Eu preciso ter um estudo antes. É fundamental isso, né? É fundamental. Porque normalmente nessas operações você tem a linha de frente que é o cara, o trade, quem faz a operação. Depois você tem alguém que vai quantificar essa operação. E depois aí que você entra a contabilidade. Porque esse cara do meio, né, vai tentar fazer esse meio de campo entre a contabilidade. Mas quer dizer, se a contabilidade não ajudou a pensar lá no começo da própria operação, você pode ter um problema lá na frente. Pode ter um problema, principalmente que a Receita Federal é pesada para você, porque tem todo um sistema de compensação de tributos, que não é a minha especialidade, tá? A parte de tributos, mas tem todo um problema de compensação de resultados. Antes de você continuar falando do hedge de valor justo, veio uma pergunta aqui do Wellington. No hedge de valor justo de um estoque, a mensuração desse item deixa de ser custo menos valor realizável líquido e passa a ser valor justo? Quer dizer, eu altero o valor do estoque ou não? Eu vou deixar o estoque pela regra do estoque, que é valor justo menos valor realizável líquido, eu vou reconhecer o valor justo no instrumento, né? No instrumento. Então o estoque ele não muda de valor, não vou fazer lançamento alterando o valor do meu estoque. Ele é contabilizado, ele é mensurado como valor justo e menos. Então, ele está perguntando se eu continuo seguindo a regra do estoque, que seria o custo ou o valor realizável líquido, os dois o menor, ou se eu já passo a reconhecer o próprio estoque por valor justo. Por valor justo. Aí então eu já passo... Uma das principais coisas da contabilidade do hedge é que o sistema de mensuração muda. O sistema de mensuração muda para o objeto e para o instrumento. Para o objeto e para o instrumento. Por isso que você tem que decidir o que você vai fazer. Entendi. E aí eu já passo a reconhecer o meu estoque. Exatamente. E uma outra pergunta aqui, especificamente no caso de contratos de câmbio, né, como identificar se um contrato de hedge de câmbio é um hedge de fluxo de caixa ou é um hedge de valor justo? Então, deixa a gente avançar para... Aí a gente volta nessa pergunta. A gente pode voltar. Bom. E aí a gente fala do exemplo do câmbio. E porque do câmbio ele tem uma certa flexibilidade, né? Porque o que você tem no câmbio? É uma compra de uma mercadoria lá no câmbio? Lá. Então você tem o preço da mercadoria e ainda tem a questão do câmbio. Né? Entendi. Mas então, mas vamos em frente. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Porque talvez ajude a esclarecer um pouco. Então, de hedge de valor justo, o que você tem, de fato, sintetizando, é uma conversão de uma posição que está pré-fixada, taxa de juros. Eu tenho um título de dívida, eu sou investidor, eu sou uma empresa que comprei uma debênture da Vale do Rio Doce. E a taxa já está definida. É 12% ao ano. Tá? Ou de um preço conhecido, ou de um preço já conhecido em uma transação. Então aquela transação, o preço já está definido. É um compromisso firme, mas o preço já está definido. Perfeito. Não é contabilizado, nada. Mas o preço nós já acertamos. Tá? É a mesma coisa de uma taxa prefixada, eu já sei quanto é. Como num título de dívida com a taxa prefixada, eu já sei o efeito no meu caixa lá na frente. Mas eu não sei para onde vai o preço do meu instrumento. Da minha transação. Eu não sei o valor justo disso. É igual, vamos definir o preço do café que você vai me comprar de mim. É um compromisso firme, o preço já está conhecido, tá? Mas nós não sabemos para onde vai o preço. Vamos definir, saca de café, R$400, Marcelo. Já definimos. Como que isso vai afetar teu fluxo de caixa? Você já sabe.
Não sabe? R$400. Então eu não preciso fazer proteção do fluxo de caixa, porque o caixa já sabe como vai ser. Eu já sei que eu vou receber aquilo, que eu vou pagar aquilo, já está Já negociado. sabe. É igual a taxa pré-fixada. Você já sabe quanto vai vir de cupom de juros para você, ou quanto você tiver que pagar, se for um passivo. Mas o que você não sabe é para onde vai o preço do ativo, o valor do ativo. Isso você não sabe. Por isso que é hedge de valor justo. Porque o efeito caixa eu já sei. Então eu vou fazer hedge de valor justo porque é o valor dele, eu não sei para onde ele vai. E cuidado, porque quando eu falo um bond, eu falo um título de dívida, eu estou partindo do pressuposto que eu não vou ficar até o vencimento. Porque se eu for ficar até o vencimento, que diferença faz para onde vai o valor? Já está pré-fixado, você não precisaria correr risco. Você vai. Eu já sei, eu vou ficar até o vencimento. Você vai carregar ele, vai esperar e vai receber o que está lá. É isso que eu quero mesmo. Então está tudo certo. Agora, se eu tenho a intenção, né, porque agora o CPC fala que ou ele está para negociação. Então você está preocupado com o preço, não é verdade? Uhum. Ou você quer a flexibilidade de negociar ou esperar o fluxo, que é para onde tende a caminhar a maioria das operações, você vai usar o hedge de valor justo. Você vai usar o hedge de valor justo, tá? Já que o fluxo de caixa seu já está conhecido. Mas o valor dele você não sabe para onde vai. Né? Aí, eu trouxe aqui para exemplificar algumas operações de estratégia de hedge, como isso afeta o resultado. Por exemplo, um swap troca, né? Troca do fluxo de caixa, né? No meu primeiro exemplo, no meu quadrinho, da taxa de juros. Então, eu vou trocar a taxa fixa por taxa flutuante. Então, no hedge de valor justo, eu vou trocar uma taxa fixa por uma taxa flutuante. Tá? É a mesma coisa, aí se eu pensar em preço. É como se eu tenho um preço definido e vou trocar por um preço de mercado. Então, a operação de hedge, eu não quero ficar com o preço definido com o Marcelo de café R$400. Eu quero o preço de mercado da época. Entendi. Aí eu vou sair da posição fixa e vou para flutuante. Eu vou para mercado. Eu saio de um preço definido para um preço de mercado. Isso é o hedge de valor justo. Tá? E qual é o efeito? O efeito no resultado é incerto. Por quê? Porque vai depender do preço do café no dia. A operação, a estratégia, eu estou dizendo. Né? E também da taxa, vai depender da taxa, do DI da época. Opção de venda de café para proteção de um compromisso firme. Você tem um compromisso firme de comprar café comigo a preço fixo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação de venda. Vai fazer uma operação de venda de café para poder fazer a trava. Já que o preço está fixo, eu vou fazer uma opção de venda de café para travar isso. E aí eu vou ficar dependente do preço do café. Hedge do valor justo, o preço do café. Tá? Você gosta de café, hein? Eu gosto de café. Tomo bastante para proteger. Rapaz, eu não tomo café. Você não toma café? Não tomo café. É por isso que você usa tanto exemplo de café? Não, é porque eu já dei uns treinamentos na área de café. Trabalhou bastante. Em 2 cooperativas, eu e o outro coordenador. Então eu fiquei um pouco apaixonado. E minha esposa adora café. Todo dia na minha casa tem café, cara. Você acredita que eu não tomo? Olha isso. E vai ver o café que a minha esposa compra, cara. Só 100% arábica. Ela é exigente pra caramba. Aí é bom, aí é bom. Mas enfim, vamos em frente. O resultado é incerto lá, Marcelo. Vai depender do preço do café lá da data. Um contrato de venda futura para proteção de um instrumento patrimonial. É hedge de valor justo, o resultado também é incerto, já que o preço do instrumento patrimonial que vai definir o resultado lá na frente. Então, no hedge de valor justo, para a gente definir a segregação entre os dois, é sair de uma posição com preço definido, com taxa pré-fixada, para uma pós-fixada. Perfeito. Por um preço de mercado. De um preço certo para preço de mercado. Taxa pré para pós. Como sempre fizeram os agentes que operam câmbio, que operam hedge no mercado financeiro. Ótimo. Sempre fez. Aí, então, a contabilidade tenta traduzir isso desses 2 modelos. Aproveitando que você usou esse último exemplo de contrato de venda futura para instrumento patrimonial, a Gisana mandou uma pergunta aqui. Você pode dar um exemplo do que seria um instrumento patrimonial para deixar mais... Uma ação é um instrumento patrimonial. Uma ação é o mais tradicional do É o mais tradicional, é o mais né? tradicional do instrumento patrimonial. Quer dizer, eu comprei a ação de uma empresa como um investimento
e eu estou querendo me proteger porque essa ação ela flutua no mercado, ela pode cair. Exatamente. Né? Até aproveitando o que aconteceu recentemente, a tragédia lá de Brumadinho, eu poderia ter previamente uma ação da Vale e aconteceu aquilo. No dia seguinte houve uma forte queda no mercado da Bolsa de Valores da B3. Então, se eu tivesse um hedge, eu estaria protegido contra essa queda. Teoricamente, né? Teoricamente, sim. Essa é a ideia. Então, quer dizer, eu já consigo me proteger bem com relação a isso. Isso seria um instrumento patrimonial. Acho que vai ter até alguns exemplos aqui. Legal. Hedge de fluxo de caixa. Mudamos a configuração, Marcelo. Vamos para outra categoria. Hedge de fluxo de caixa. Cara, se a gente pensar, hedge de valor justo, eu já sei como isso vai afetar o meu caixa antes de fazer o hedge? O que você acha que vai ter aqui? Eu não sei como vai ser afetado o caixa. Se no valor justo eu já sei como o meu caixa vai ser afetado na operação inicial, aqui eu não sei. Por isso que se chama hedge de fluxo de caixa. Eu quero proteger uma saída de caixa futura ou uma entrada de caixa futura. Para que a entrada não seja menor, para que a saída não seja maior. Então, Godoy, se eu fosse simplificar isso em termos, eu poderia comparar os dois dizendo que o hedge de valor justo protege o meu lucro e o hedge de fluxo de caixa protege o meu caixa, o quanto eu vou receber ou pagar? Boa. Posso mudar para econômico e financeiro? Pode. Você é o especialista nisso aqui. O hedge de valor justo é uma proteção econômica. Quer dizer, a ideia, né, é uma proteção econômica. Lembra aquela ideia? Eu quero proteger o quanto eu ganho. E o outro eu quero proteger o meu quanto eu recebo ou o quanto eu pago. É essa a ideia mesmo, essa a ideia. Né? Então, o hedge de fluxo de caixa é a proteção contra a exposição a um risco específico da variação do fluxo de caixa, associado a um ativo ou um passivo reconhecido. Um ativo que eu tenha, comprei um título de dívida também, mas que eu não sei como vai afetar o caixa, portanto a taxa é flutuante. Um passivo, eu tenho uma dívida, né? Que eu não sei como isso vai afetar o meu caixa, porque a taxa é flutuante. Veja, dos dois lados, do lado do ativo e do passivo. E aí eu quero me proteger para não pagar acima de um determinado valor. Exato. E aí eu travo, então, qual é o valor que eu vou ter que efetivamente pagar. Peguei um empréstimo no Banco Santander, ADI, a taxa DI, taxa flutuante. Então, o caixa lá é incerto que eu vou pagar. E eu vou sofrer em função das variações do DI, lá na época. Um compromisso firme não reconhecido, mas com risco cambial. Um compromisso firme não reconhecido, mas tem risco cambial. Uma transação que é muito provável que aconteça, que possa afetar o resultado da empresa, mas que não sei qual é o preço ou a taxa. Não sei qual é o preço ou a taxa. Qual é? Não sei. Tá? Godoy, aproveitando que você falou agora da questão cambial, dá para a gente voltar naquela pergunta que eu fiz? Se um hedge, como é que eu poderia identificar se ele tem mais característica de um hedge de fluxo de caixa ou de um hedge de valor justo? Depende um pouco da operação, mas o hedge cambial, ele acaba navegando por essas duas coisas. Tem muito da escolha, então, como que a empresa vai querer contabilizar. E por que é um hedge cambial? O hedge cambial é porque pegou dinheiro emprestado? Precisa analisar um pouco isso. Tem muito a ver também se eu peguei um empréstimo, vou ter que pagar, ou se eu tenho um fornecedor e vou ter que pagar. Né? Agora, mas eu poderia encaixá-lo nos dois, realmente. Dá para se encaixar. Tem essa flexibilidade existe. Dá sim. Porque, veja só, onde que eu tinha câmbio aqui? Onde eu falei? Aqui, ó. Um compromisso firme, não reconhecido, com um risco cambial. Eu não sei para onde vai a taxa de juros. Eu contratei hoje um empréstimo, uma taxa de cambial, eu não sei para onde vai o câmbio. Né? Não sei qual, o meu fluxo de caixa lá é incerto lá na frente. Só que não se esqueça que câmbio também é preço. Então tem a mesma conotação da taxa de juros também. O câmbio já é definido? O câmbio pode ser definido. Então não dá para falar especificamente cambial. Se o câmbio for definido, a gente vai fazer cambial e o câmbio vai estar definido. Não vai ter. Funciona como um DI. O câmbio é definido? Funciona como um pré. Né? Então dá para cair nas duas coisas, tá? Bom, aí a diferença do hedge do fluxo de caixa é que o instrumento você aloca o PL, né? Ou a variação do valor do instrumento você vai jogar para o PL.
Daí, o que é a essência do hedge de fluxo de caixa? É a conversão de uma posição a mercado, ou pós-fixada, se eu pensar em taxa. A mercado, preço do café do dia, o preço da soja do dia, o preço do petróleo do dia. Quer dizer, é o que é negociado no mercado à vista. Isso, preço do mercado. É preço de mercado que vale. Quanto tiver no mercado é quanto você tem que me pagar. Qual é a taxa DI do dia que você tem que me pagar? Tá? De fluxo de caixa ou de fluxo de caixa incerto. Então é uma incerteza de quanto vai sair do meu caixa ou de quanto vai entrar. Não é do valor. Porque no primeiro eu sei quanto isso ia afetar meu caixa, mas não sabia qual era o preço dele. Aqui não é o preço, é o caixa. Tá? Para uma posição pré. Então eu saio de mercado e vou para um preço definido. Eu saio de uma posição pós para uma posição pré, onde o caixa passa a ser definido. Quando eu faço a proteção, eu já sei como vai afetar meu caixa. Tá? De um fluxo conhecido. Então, swap, troca de fluxo de caixa. Troca da taxa flutuante para fixa. Essa mesma estratégia primeira desse quadro, pessoal, eu usei lá para hedge de valor justo. Só que repare que é troca de taxa flutuante para fixa. Lá era a taxa fixa para flutuante. Então, repare que é o mesmo. O que está sendo protegido é a mesma coisa. Só que eu tenho um pré, no outro eu estou pós-fixado. Aí um passa a ser fluxo de caixa, o outro passa a ser valor justo. Tá? Então, é um hedge de fluxo de caixa. O efeito no resultado é pronto, é conhecido. Antes de eu fazer o hedge, eu não sabia como ia afetar meu caixa. Depois que eu fiz o hedge, agora eu sei como vai afetar meu resultado. Ou seja, eu diminuí a incerteza. Sim. Mas é um detalhezinho. Lá no hedge de fluxo de caixa, quando eu combino o objeto com o instrumento, e aqui a mesma coisa, quando eu combino o objeto com o instrumento, a combinação, quando eu combino o objeto com o instrumento do hedge de fluxo de caixa, eu passo a ter a exposição de valor. Lá, quando eu combino o objeto com o instrumento, eu passo a estar exposto ao fluxo de caixa. Meio utópico. Mas na combinação, eu passo a ter o outro tipo de risco. Bom, mas esse é um outro assunto. Então, a trava do preço da matéria-prima no contrato de compra futuro. Vou travar o preço da matéria-prima. Tá? Porque o preço agora é mercado. Você vai comprar café de mim? Vai comprar soja de mim? Vou, preço de mercado. O que eu vou fazer? Fazer um contrato de compra futuro. Para fixar o preço. Aí eu não vou ter a variação do caixa. Né? É um hedge de fluxo de caixa e o efeito no custo da matéria-prima eu já vou saber quanto é. Já que eu travei o preço de compra. Né? Uhum. Trava de preço mínimo de venda como uma opção, por exemplo. Eu defino o preço mínimo de venda já na operação. Tá? A receita de venda irá refletir o preço mínimo que eu estabeleci no contrato futuro, né? Que é, na verdade, o preço de estoque mais o valor da opção. Tá? Bom, aí eu trouxe 2 exemplos para ilustrar um pouquinho dessa diferença. A empresa Vale do Rio Preto, é uma empresa hipotética, tem investimento em renda fixa. Ela investiu em renda fixa. Os juros a receber são conhecidos. Ela conhece. Taxa fixa lá 10% ao ano, Marcelo. Mas com a mudança do DI, altera o valor justo do ativo. Assim ela faz um hedge. Quer dizer, ela não está preocupada com o fluxo, como vai afetar o fluxo de caixa lá na frente. Porque isso já está definido. Porque já está definido, mas ela está preocupada com o valor. Mas por que ela está preocupada com o valor? Porque subentende que ela não vai ficar até o vencimento. Ela quer para negociar. Se ela quer para negociar, o valor justo é importante para ela. Se ela ficar até o vencimento, nem hedge faria. Né? Então ela faz um hedge para travar o valor do instrumento, que a qualquer momento ela vai negociar. Né? O objeto é o valor justo do título, né, do instrumento. O instrumento é por exemplo, eu pensei em alguns e coloquei, eu vou comprar DI futuro. Porque quando ele comprar DI futuro, eu vou comprar DI, né? Vou comprar DI a 15%. Né? Aí dependendo de se o DI for a 18, né? Como eu comprei a 15 e o DI está a 18, eu vou ganhar 3. Eu vou ganhar 3. Como eu tenho um investimento que está a taxa fixa, esses 3 mais o que eu tenho, vai dar exatamente o DI. Logo, eu fico a taxa flutuante.
Agora, no hedge de fluxo de caixa, né, nesse exemplo que está em tela aí para vocês, então a mesma empresa hipotética ela tem uma dívida atrelada ao DI. Repare que na anterior, né, ela tem um investimento em taxa fixa. Poderia ser também uma dívida, tá? Eu só troquei para ficar mais didático para vocês, mas poderia ser um passivo também. Poderia ser passivo dos dois lados. Poderia ser ativo também. Então, ela tem uma dívida atrelada ao DI e deseja proteger o fluxo de caixa. Ela tem uma dívida, se a taxa de juros subir, o fluxo de caixa dela vai subir lá na frente. Ou seja, subir no sentido de desembolso. Né? O problema dela agora é descobrir o quanto ela vai ter que efetivamente pagar ou receber. Pagar ou receber. Né? Nesse caso é uma dívida. Se a taxa DI cair, ela vai pagar menos lá. Né? Mas ela não quer ficar incorrendo nesse tipo de risco. Né? Do risco de subir, ela tem que pagar mais. Pagar mais. Né? Então vai travar a taxa de juros, travar o DI. O objeto é a saída de fluxo de caixa futuro, para pagar essa dívida que ela tem, porque está atrelada ao DI. Então eu quero proteger essa saída de fluxo de caixa que vai ter lá na frente. Instrumentos que podem ser utilizados, a compra de DI futuro. Já que vai sair lá na frente, então eu compro o DI futuro. Ou fazer uma troca de swap pagando taxa fixa e recebendo a taxa flutuante. Ao receber a flutuante, automaticamente eu pago lá o DI que eu tenho. Né? Um recebível em DI. Como que eu vou contabilizar isso? Hedge de fluxo de caixa. A variação do instrumento vai para o PL. Né? Por que contabilidade de hedge? O objetivo da contabilidade de hedge, seja de hedge de valor justo do fluxo de caixa, é para diminuir a variabilidade do resultado das empresas. Porque antes disso, o resultado ficava flutuando, porque jogava uma perna só no resultado, ou jogava só do instrumento, só do objeto ele postergava, aí ficava do resultado, jogava para o resultado do objeto, aí ficava flutuando. Né? Então, com essa ideia, eu jogo do objeto, jogo do instrumento, só fica o resíduo. E do outro, que não está afetando o caixa o resultado, eu jogo para o PL. Porque é fluxo de caixa. Porque é hedge fluxo de caixa. E até numa das perguntas aqui, então, nesse caso, no hedge fluxo de caixa, o objeto de hedge não tem alteração nenhuma. Precisa ver como que é qual que é esse objeto contrato. de hedge. Precisa entender como que é esse objeto de hedge. Né? Você vê que tem muita peculiaridade, tem muita muito peculiaridade. detalhe. Cada operação é uma operação mesmo. Porque o objetivo maior é diminuir a variabilidade do resultado em função de uma operação de hedge. Né? Esse é o grande objetivo. E até essa questão o pessoal pergunta um pouco da eficácia também é bastante complexa, né? Eu lembro que no CPC 38 tinha uns percentuais, né? Uma banda. Isso, de 80 a 120. 80 a 120, né? Eu sempre faço uma confusãozinha. Mas existia uma banda que você definia a eficácia. Aí tem outros instrumentos, tem outras formas de se comprovar essa eficácia aí, né? O valor que eu tenho lá acumulado no instrumento e quanto está variando o objeto. Quer dizer, é uma coisa mais geral do que especificamente uma medida. Tem algumas regrinhas, eu não me lembro completamente de tudo isso, mas o CPC 48 ele tem essas conotações lá. Né? E lembrando, né, uma coisa muito importante, a questão do fisco. Né? O fisco está sempre em busca dessas compensações, tal, hedge, né? Uhum. Comprovação de operações de hedge, tal, para poder compensar resultado, tal. Para ver se de fato é proteção ou se não está gerando ganho. Exatamente. Né? Então, eu tenho visto alguns comentários, e eu não sei precisar, mas supostamente esses comentários são de pessoas vinculadas à área tributária, que quando você consegue seguir as normas do CPC para eficácia, tal, essas coisas, do CPC 48 e antigamente 38, você já conseguiu, com sobra, suprir as necessidades da Receita Federal para provar que aquilo é eficiente, é eficaz. Porque é aquilo que a gente estava comentando. Você tem que fazer todo um estudo, tudo isso tem que estar muito bem documentado, tem que ter, não é só uma questão de depois chegar lá e contabilizar, você precisa ter todo um histórico, uma comprovação, um estudo realmente caso a caso. Caso a caso, de cada operação de hedge. Né? Excelente. Maravilha. Godoy, o pessoal vai receber depois desse webinar um e-book
Exatamente. que fala um pouco mais e até talvez com um detalhamento maior, já que não dá para a gente conversar em detalhes sobre tudo isso. Conta um pouco o que tem lá no e-book, o que você acha que seria interessante eles poderem olhar. Vocês vão receber o link desse e-book no e-mail para poder fazer o download desse e-book sobre instrumento financeiro. Esse e-book, na verdade, é sobre instrumentos financeiros, contabilidade para instrumentos financeiros. E lá, no final, tem a parte de rede de valor justo e rede de fluxo de caixa. Inclusive com estes, acho que, não sei se exatamente esses, e mais outros. Mas tem alguns exemplos. E alguns comentários. E essa síntese que eu acho interessante dessa migração de preço de mercado para preço fixo para mercado, flutuante para fixo, fixo para flutuante. Isso facilita muito a vida para descobrir se aquilo é rede de fluxo de caixa ou rede de valor justo. Então esse e-book, o pessoal da Fundarce vai encaminhar para vocês através do e-mail que vocês se inscreveram aí. Né? Maravilha. Lembrando também que esse vídeo vai ficar disponível na plataforma aqui que vocês estão fazendo acesso. Essa plataforma é a mesma plataforma que a gente usa nos nossos cursos EAD. Exato. Né? Já que esse webinar já é acho, o quarto webinar que a gente faz promovendo. Eu acho que sim. Do MBA em Contabilidade em IFRS, é um MBA EAD, um MBA USP. Né? A maior parte dos professores, assim como nós, professores aqui da USP, e que acaba aprofundando esse aspecto da contabilidade, do RED, dos instrumentos financeiros. Esse é um curso que ele se diferencia porque ele é um curso totalmente voltado a normas IFRS, normas CPC. Então, muitos cursos de contabilidade, MBA em contabilidade, às vezes, tem muitos conteúdos que são interessantes, que complementam, mas não são a totalidade do curso. Né? A gente tem um curso aí de 500 horas totalmente em IFRS, em CPC. E lembrando, né, isso é uma percepção muito particular, né, que CPCs e IFRS são instrumentos de gestão, de instrumentos financeiros, de estoques, de imobilizado, é forma de você gerir, é manual de gestão isso para mim. E lembrando, o material, né, desse nosso curso, ele tem de algum tempo ser um material que a gente efetivamente criou, transformado, né, num manual de contabilidade de IFRS. Né? Então, pessoal, eu acho que venha para nós aí, o curso está aberto, eu tenho plena convicção que vocês estarão no melhor curso de contabilidade de IFRS disponível em AD para vocês. Com certeza, ainda mais que saiu notícia ontem, né, que dia 27 de fevereiro agora de 2019, a USP ficou entre as 50 melhores instituições do mundo no QS Ranking, no ranking internacional, e a área de contabilidade e finanças da USP ficou entre 50 e 100. Então, nós estamos entre as 100 melhores universidades em contabilidade e finanças do mundo. E esse é um curso USP aqui, é um curso que tem toda essa bagagem para trazer para vocês. Tá certo, pessoal? Maravilha. Agradeço novamente, Godoy. De novo. Ótimo sempre bater um papo com você, sempre aprendo muito. Obrigado a todos pela audiência, por assistirem. Por favor, mandem feedback, o que vocês acharam do nosso webinar, do conteúdo, da ferramenta. Tivemos um pequeno problema técnico, mas foi bem rapidamente sanado. Isso às vezes acontece mesmo. Mas é sempre bom ter o feedback de vocês, o que acharam. Tá certo? Muito obrigado a todos. Obrigado e até uma próxima. Até mais. Tchau.